Ultimamente, você anda sentindo um cansaço e mesmo que você durma, esse cansaço não vai embora? Então, se você está sentindo isso, provavelmente o seu problema não é falta de sono. Talvez você esteja carregando emocionalmente muito mais do que uma pessoa consegue carregar. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Talvez você não esteja simplesmente cansada, você pode estar emocionalmente sobrecarregada. E quando você entende essa diferença, você começa a entender também por que a sua autoestima mudou tanto e porque até descansar faz você se sentir culpada. Olá, eu sou a Priscila, seja muito bem-vinda ao Entre Mães. Esse é o nosso momento da semana para respirar um pouco, deixar a culpa do lado de fora e lembrar que antes de ser mãe, nós também somos mulheres. Então já prepara o seu café, seu chá, fica numa maneira confortável e bora conversar? Vamos começar por uma diferença que parece pequena, mas muda muito a nossa visão a respeito. Cansaço é quando o nosso corpo pede descanso. Você dorme, desacelera, passa um tempo ali sem fazer nada e aos poucos a sua energia vai voltando. A exaustão emocional é diferente. Você descansa, mas a sua cabeça continua trabalhando. Você deita no travesseiro para descansar, mas você fica pensando, eu preciso responder aquela mensagem, eu preciso saber o que eu vou fazer amanhã do almoço, eu preciso marcar o pediatra para o meu filho. Eu preciso colocar roupa para lavar amanhã. Percebe? O seu corpo está parado, mas a sua mente não para um minuto. Você não consegue descansar de verdade, sabendo que você é responsável por lembrar de tudo. E aí entra uma coisa que muitas mães vivem, mas poucas conseguem nomear: a carga mental. Carga mental não é apenas executar as tarefas, é pensar em como elas devem ser feitas antes que aconteça. É lembrar que o uniforme do seu filho está ficando pequeno. É lembrar que a fralda está acabando, que tem reunião semana que vem na escola, que já está na época de marcar o pediatra, que acabou o seu shampoo, que essa semana tem aniversário na escolinha. E quando você está fazendo uma dessas coisas, a sua cabeça já está pensando em outras 5. E sabe o que torna isso ainda mais pesado? Que muitas vezes ninguém percebe porque esse trabalho acontece dentro da sua cabeça. Você pode passar o dia resolvendo problemas e no final ainda ouvir: mas você só fica em casa? Você não fez nada hoje? Essa frase pode parecer pequena, mas para uma mulher que ficou o dia inteiro administrando uma casa, cuidando de uma criança, cuidando dos horários, das emoções, das necessidades, ela dói muito. Porque existe uma diferença enorme entre não ser vista fazendo e não estar fazendo. Só porque o seu trabalho muitas vezes é invisível, não significa que ele não está sendo feito. E quando aquilo que você faz nunca é reconhecido, uma coisa começa a acontecer. Você começa a sentir culpa. Culpa quando trabalha, culpa quando não trabalha, culpa quando sai, culpa quando fica, culpa quando compra alguma coisa para você, culpa quando você quer ficar um pouco sozinha, culpa quando perde a paciência, culpa até quando você está descansando. E aos poucos você acredita que para ser uma boa mãe você precisa estar disponível o tempo todo. Só que existe um problema nessa lógica. Você também é uma pessoa. Antes de ser mãe, você tinha sonhos, você tinha planos, você tinha desejos, você tinha gostos. E talvez você ainda tenha tudo isso dentro de você. Só que agora quase não sobra tempo para você ouvir essa mulher. E aí é nesse momento que a sua autoestima começa a desaparecer. E talvez você tenha até percebido isso. Você se olha no espelho e você não consegue mais se reconhecer ali. E aqui eu não tô falando apenas da aparência, eu tô falando da identidade mesmo. E aí você começa a se definir apenas pelos papéis que você exerce, de mãe, de esposa, de profissional, de cuidadora. Em algum momento vem aquela pergunta: quem eu sou além disso? Essa pergunta pode assustar, mas ela também pode ser o começo da sua mudança. Talvez nesse momento você esteja pensando: eu não tenho escolha, muitas coisas dependem de mim. E eu entendo, eu não estou falando aqui para você largar tudo, desaparecer, ficar 3 dias fora. A vida real não funciona assim. Eu também não vou te falar que a carga mental vai desaparecer com um banho demorado ou com uma noite de sono. Mas existe uma diferença entre aceitar que a maternidade exige muito de nós e acreditar que você precisa desaparecer para conseguir dar conta dela. Ser uma boa mãe não deveria exigir que você deixe de ser você. Talvez essa mudança comece com coisas pequenas. Por exemplo, aceitar que às vezes você precisa de ajuda sim. Parar de tratar o seu descanso como um prêmio. Dividir as responsabilidades ao invés de apenas pedir favores. Voltar a fazer uma coisa que você goste de antes da maternidade. E principalmente, parar de achar normal viver sempre no limite. Eu vou te propor agora um exercício.
E ele me ajudou muito no meu processo de me reencontrar como mulher depois da maternidade. Pegue um papel e uma caneta e escreva essas 3 perguntas. O que está ocupando a minha cabeça todos os dias? O que eu estou fazendo porque simplesmente precisa ser feito? E o que eu estou fazendo apenas por culpa? O que eu fazia antes da maternidade que me fazia sentir viva? Você não precisa responder essas 3 perguntas agora, hoje. Responde com calma. Elas são uma maneira de você começar a enxergar onde você está hoje, porque aquilo que você não sabe nomear apenas parece uma sensação ruim. E quando você nomeia, você consegue ver o que pode ser mudado. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa bem sincera. Você não precisa esperar entrar no limite para admitir que você está sobrecarregada. E você não precisa deixar de amar os seus filhos para sentir falta de quem você era antes. As duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Você pode amar profundamente sua família e, mesmo assim, querer recuperar partes de você que ficou pelo caminho. Obrigada por dividir esse momento comigo. Eu espero que essa conversa tenha feito você se olhar com um pouco mais de carinho. E lembre-se, você continua sendo mulher. Nós estamos apenas reconstruindo quem você se tornou. Beijo, tchau!